eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre a importância da pulsologia na prática clínica. Embora a técnica da pulsologia, palpação do pulso, tomada do pulso, inspeção do pulso ou diagnóstico pelo pulso, seja vista de uma maneira muito complexa, muito difícil por parte dos estudantes, dos profissionais e até de professores, principalmente aqui no Ocidente, essa é uma técnica fundamental para a nossa prática clínica. Se a gente voltar lá nos clássicos, no Clássico Interno do Imperador Amarelo, capítulo 19 do Lin Shu, já vai falar para a gente sobre a importância da palpação do pulso durante o tratamento. Então, ele vai falar nesse capítulo vários tipos de tratamento para várias condições, e aí ele fala, após fazer o tratamento, verifica o pulso. Conforme a condição do pulso após a picada, ou seja, após fazer o agulhamento, você vai saber se a pessoa vai melhorar em 1 dia, 2 dias, 3 dias, se o prognóstico é bom ou o prognóstico é ruim. Então, embora a gente tenha essa observação aí, essa questão relacionada à pulsologia ser difícil, muitas vezes é difícil compreender o tipo de pulso que o paciente apresenta naquele momento, a gente precisa utilizar essa técnica aí dentro dos 4 pilares do diagnóstico para que a gente possa diferenciar a síndrome da maneira mais correta e mais assertiva possível. Então, a gente tem lá os 4 métodos básicos de diagnóstico da medicina chinesa, que é o interrogatório, a inspeção, e aí quando a gente fala de acupuntura clássica, falando aí dos clássicos, principalmente da face, mas claro que a inspeção, ela vai englobar tanto a pele do corpo, forma da pessoa andar, a forma da pessoa falar, e tudo que a gente pode observar no paciente. E aí a gente tem a palpação, principalmente do pulso, e aí a gente usa aqui o Tsun-Kou, a palpação da artéria radial, mas existem outras técnicas de pulsologia também, que é um tema para um outro vídeo, e também a gente fala da palpação dos canais, palpação dos pontos, ponto-fonte, ponto-mu, ponto-chu, enfim, uma série de palpações. E aí a gente vai ter também a ausculta e olfação. Agora, por que a pulsologia, por que a tomada do pulso ela é tão importante na prática clínica? Primeiro porque o pulso ele vai te dar a noção exata daquele momento do paciente. Ao contrário da língua, ao contrário de palpação de pontos, ao contrário do interrogatório, o pulso ele responde imediatamente ao tratamento. Então, quando o paciente ele chega para o atendimento, aquilo que você sente no pulso dele é exatamente o que está acontecendo no seu corpo exatamente naquele momento. O pulso ele varia durante o dia, ele varia conforme se a pessoa tem fome, se a pessoa comeu demais, se a pessoa dormiu pouco, se a pessoa dormiu muito, dependendo do horário do dia, dependendo da temperatura, enfim, tem vários fatores que alteram o pulso. Mas ele é utilizado e deve ser utilizado aí como uma referência instantânea, uma foto instantânea do que está acontecendo no interior do corpo. Então, com base em tudo que o paciente falou no interrogatório, que muitas vezes vem de percepções que ele teve ao longo do tempo. Então, o paciente vai te falar de queixas que realmente estão incomodando ele, não de uma coisinha simples, o que aconteceu uma vez ou outra, o que aconteceu ontem, ou até situações que ele nem percebeu. A língua demora alguns dias para ser alterada também. Então, a gente fala de 3, 4 dias para conseguir observar uma alteração na língua. Então, por exemplo, o paciente ele tem uma invasão de vento frio, né? A língua ela vai te mostrar uma saburra branca. E aí depois essa questão vai progredir para vento calor. E aí, o que vai acontecer? O pulso vai ficar rápido na hora. Tem o calor, o pulso fica mais rápido. Mas a língua, a saburra, ela só vai se tornar amarela depois de 3, 4 dias. Então, a gente tem um delay de informação. Quando a gente verifica a língua, quando a gente fala de interrogatório, quando a gente fala até de inspeção, quando a gente fala, por exemplo, de palpação de pontos, e o pulso, não, o pulso vai sempre ser instantâneo. Então, por isso que ele é tão importante para uso no diagnóstico. Ele vai te dar uma condição aí exata do momento do paciente para que você consiga identificar corretamente a síndrome dele naquele momento. E a outra questão relacionada ao pulso é que ele muda conforme o tratamento. Então, o paciente chegou, fez todo o processo de diagnóstico, fez a diferenciação de síndrome, traçou princípios de tratamento, criou estratégia de tratamento, definiu os pontos de acupuntura ou outra técnica aí que você queira utilizar, começou a fazer a técnica. Colocou a primeira agulha, já palpa o pulso.
pensa lá, o que eu quero que essa agulha faça no corpo do meu paciente? Por exemplo, vou colocar o IG11 para que eu consiga eliminar calor, limpar calor. Função básica do ponto IG11. Coloquei o ponto IG11, estimulei o ponto IG11 da maneira correta, o que eu vou fazer? Pego o pulso do paciente. E aí, se tudo foi feito corretamente, se o ponto foi localizado corretamente, se o estímulo foi feito da maneira correta, se chegou o TETI, se chegou a obtenção do TI, se foi feito mais estímulo da maneira correta, o correto é o pulso do paciente já estar mais lento. Isso é na hora. Então, a gente pode usar o pulso como parâmetro para o tratamento que nós estamos fazendo. O ideal é, coloquei a agulha, dei o estímulo, checo o pulso, verifico modificações. Por quê? Cada ponto de acupuntura que a gente utiliza num tratamento, ele tem um objetivo ali, não é? A gente não coloca pontos de acupuntura no tratamento ou usa uma técnica sem objetivo nenhum. A gente coloca ele ali porque a gente quer que ele faça, cumpra a sua função, que pode ser limpar calor, tonificar baço, estimular estômago, liberar fluxo dos canais, fazer o sangue circular melhor, enfim, cada ponto tem a sua função característica. E aí, quando eu aplico esse ponto na minha prática clínica, eu posso imediatamente verificar se isso deu certo ou não através do pulso. Então, vale a pena a gente ter atenção, a gente ter cuidado, a gente levar algum tempo, alguns dias, uma certa dedicação, né? Porque para o aprendizado do pulso, a gente precisa tanto de conhecer muito bem a teoria, quanto da prática. Por que a prática? Porque eu preciso criar sensibilidade nos meus dedos para compreender o que eu sinto no pulso do meu paciente. Então, eu preciso de um tempo, eu preciso de uma dedicação. Não é difícil, mas precisa de uma certa dedicação. Então, eu preciso dessa dedicação, eu preciso aprender pulso para quê? Para que eu consiga melhorar o meu diagnóstico e já observar o êxito do meu tratamento. Com essas duas condições, diagnóstico mais adequado e avaliando o resultado do meu tratamento, o nosso objetivo principal é conseguir ajudar o paciente, curar o paciente ou corrigir a síndrome do paciente de uma maneira mais rápida e mais precisa. Por isso que a pulsologia é tão importante na nossa prática clínica e não dá para a gente simplesmente descartar pulso e não usar pulso na nossa prática clínica pelo simples fato de não entender, de achar difícil, complexo ou por outros motivos. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Passe sempre por aqui, que sempre tem vídeos novos sobre medicina chinesa, principalmente fundamentos, diagnóstico e prática clínica. Acompanhe o Aprendiz também através das redes sociais e também pelo site, que lá tem bastante artigo direto com as fontes, com as referências, tudo certinho, para que você possa aprender cada vez mais. Te vejo no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!